você começa como se você estivesse começando agora. Tá, autorizado. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero colocar algo que nasceu no meu coração, gente, que essa live vai ser uma live profética, né? Na verdade, essa live vai ser um treinamento para o que Deus vai entregar nas nossas mãos, né? Deus é como um pai, e um pai nunca vai dar na mão do seu filho aquilo que ele sabe que ele pode se perder, aquilo que ele sabe que ele pode não saber administrar. E o que eu falei esses dias, tem bênçãos que Deus só vai entregar quando ele vê a gente na maturidade certa, né? Então, eu tenho certeza que a maturidade que nós vamos adquirir hoje, quem sabe é o que precisa só para Deus liberar aquela bênção, você ter aquela promoção, aquela mudança financeira que tanto a gente precisa, tá bom? Então, sejam bem-vindas. Eu tenho certeza que isso vai ser bom não só para você, mas para toda a família de vocês, tá bom? Amém, eu creio. A Val está aqui com a gente. Dá um oi para a gente, Val. E a Celira, não sei se ela chegou. Boa noite, Centelhas. Boa noite, Marcos. Muito obrigada por esse momento aqui, viu? Tudo bom. Deus te abençoe, viu? Amém, a nós. Muito obrigado mesmo, de coração. A Senir está por aí? Não chegou ainda. Acho que ela não chegou ainda não, né? Então, vamos começar então, gente? Papel e caneta aí na mão. Bom, primeiramente a gente vai, né, fazer uma oração, como a gente sempre faz, para que Deus abra o nosso entendimento e a gente possa conseguir identificar tudo que a gente vai estar comentando aqui hoje, tá? Quero agradecer a Miriam também, que já está dando suporte para a gente. Obrigado, Miriam. Deus abençoe você com toda essa garra, disponibilidade e a recompensa que Ele possa te conceder, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por todos os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui nessa mentoria. Que não seja apenas, Senhor, um bate-papo, mas que eu seja teu instrumento para entregar a elas aquilo que o Senhor quer que elas saibam e que a partir de hoje, Senhor, elas estejam prontas para receber aquilo que o Senhor vai entregar sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu quero começar com uma pergunta, tá? É lógico que essa pergunta você não precisa responder, nós não precisamos responder aqui, mas você pode responder para você mesmo. Olha só, a primeira pergunta é: você é livre? Fortalece, para que no futuro eu também, ou no dia a dia, eu não bloqueie um filho meu. Pode falar de novo que falhou. Pode falar de novo que falhou? Tá me ouvindo? Quem que falou, Marcos? Alguém estava falando aí eu parei. Às vezes a pessoa só deixou o áudio ligado, aí eu vou deixar minha tela inteira aberta, que daí eu consigo daqui fechar alguém que por acaso possa deixar o áudio sem querer. Ah, tá bom. Tá? Aí Às eu vou vezes ficar monitorando. O ambiente, né? Tá. Vou ficar monitorando aqui. Pessoal, Mas então agora vamos lá. Todo mundo fechado. Qualquer coisa, quem quiser falar, levanta a mão. Gente, olha só, a primeira pergunta é: você é livre ou você se sente escravo? Por que essa pergunta? A Bíblia, no livro de Êxodo, conta a história de um povo chamado Israel. E eles eram herdeiro. Israel sempre foi um povo herdeiro das promessas de Deus, da riqueza de Deus. Só que a Bíblia fala que esse povo vivia numa situação de escravidão. Quais são os sinais? Olha só, presta atenção nisso, hein? Se quiser anotar. Quais são os sinais de uma pessoa que ela é escrava? Ela não é livre, ela não é herdeira, ela é escrava. Qual que era o dia a dia do povo de Israel? Primeiro,
eles levantavam para enriquecer Faraó. Eles tinham hora para entrar, eles tinham hora para sair do seu trabalho. Primeiro, eles enriqueciam Faraó. Segundo, o salário que eles ganhavam era apenas para comer, beber, certo? Porque era o alimento deles. Então, o salário que eles ganhavam era a troca. Não era salário que eles recebiam na mão, não. Ia lá, comprava comida ou a bebida. Não. Eles ganhavam em troca como salário, comida, bebida, né? Ali, o que eles iam ingerir, e eles dormiam numa casa que nem era deles. Eles moravam em uma casa que era de Faraó. Essa casa, ela era, na verdade, não era uma casa, era algo que aprisionava eles de crescer. Por quê? Porque eles tinham promessa, herdeiros de Deus, herdeiros do céu. É claro que essa pergunta ela é muito forte na nossa vida, né? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Todos nós que estamos aqui temos a certeza disso. Somos, né, filhos, filhas de Deus. Mas a pergunta é: será que eu e você, nós estamos vivendo a herança como filhos de Deus? Será que eu e você não estamos, quem sabe, identificando com a história de Israel? A gente tem hora para acordar, a gente tem hora para chegar no lugar, a gente tem compromisso para estar enriquecendo alguém, dando uma vida melhor para outra pessoa, e às vezes o salário que a gente está tendo está sendo apenas para a gente comer, beber e às vezes morar numa casa que nem é nossa, sim ou não? Quantas pessoas vivem isso hoje? Era a rotina de Israel. Eles trabalhavam para enriquecer alguém, e em troca daquele trabalho duro, em troca daquele esforço todo, eles só comiam, bebiam e ficavam numa casa que eles nem sabiam se no mês seguinte eles iam estar lá. Por que que Israel estava vivendo isso? Por que que Israel estava vivendo isso? Tá? Israel estava vivendo isso porque eles não estavam entendendo o que Deus queria fazer na vida deles. Eles não estavam querendo entender o que Deus estava fazendo, o que Deus queria fazer na história dele. E aí foi quando eles abriram o entendimento, tá? Eles abriram o entendimento e eles começaram a entender que Deus tinha um plano novo para a vida deles. A primeira coisa para mudar a nossa vida financeira é o quê? É a gente abrir o nosso entendimento a respeito da promessa que Deus tem para nós. Alguém aqui sabe qual que é a promessa que Deus tinha para Israel? É lógico que Deus tinha várias promessas, mas a principal que Deus falou para Moisés, quem sabe? Quem pode falar aí? Quem arrisca? Quem arrisca falar? Qual era a principal promessa que Deus tinha para Israel? Ninguém vai falar? Nossa, eu estou sozinho, meu Deus. Libertar o povo. A principal promessa, gente, era eles habitar numa terra que manava leite e mel. O leite e o mel eram os produtos mais caros da época. Era aquilo que quem tinha a Shein falou aí, era aqueles que quem tinha esses produtos era o mais próspero. Quem tinha isso na mão era os mais abençoados. Agora, Israel tem uma promessa de comer o melhor da terra, só que agora Israel ele está vivendo uma vida... Gente, sabe qual era o alimento que Israel comia no Egito, trabalhando como escravo para Faraó? Era pepino, cebola. Era pepino e cebola. Eram coisas repetidas que eles comiam todos os dias. Quantas pessoas têm a promessa de Deus para crescer financeiramente, têm uma promessa de Deus para ser abençoado ou ser abençoada, tá? E aí o que acontece?
a vida dela é uma rotina. Ela está comendo, ela está bebendo, ela está vivendo a rotina todos os dias na vida dela. E aí o que acontece? A rotina, ela nos impede de viver a promessa de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para viver as promessas de Deus é abrir o entendimento. A segunda é você quebrar a rotina. Você tem que quebrar a sua rotina. Marcos, qual que é a minha rotina? Qual que é a sua rotina quando você recebe um dinheiro na sua mão? Qual que é a rotina que você faz quando você vai passear? Ah, a rotina que eu faço é sempre comprar alguma coisa. Ah, a rotina que eu tenho é sempre gastar o dinheiro quando chega nas minhas mãos. Então, a primeira coisa é você mudar a rotina. Hoje nós vamos falar muito sobre mudar a rotina. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, mudar a rotina. Depois eu vou mandar para vocês um resumo. Então, vamos lá, para a gente seguir aqui. A primeira coisa, então, Israel teve que se conscientizar aonde que ele estava para ele entender a promessa de Deus. E hoje, eu e você temos que se situar aonde nós estamos. O que é que impede, tá? O que é que impede uma pessoa de viver as promessas de Deus? O que é que impede uma pessoa, falando financeiramente, de crescer financeiramente? Existe um nome, tá? Primeiro, antes de você destravar a sua vida financeira, você tem que ter segurança financeira. O que é destravar, que a gente fala, né? Destravar é desprender, é avançar, é progredir, é acelerar. Mas antes de você acelerar, você tem que tirar ela da onde ela está presa, né? É igual uma bicicleta. Antes de você disparar com aquela bicicleta numa avenida, você tem que tirar ela de onde ela está estacionada, né? Então, não dá para você pular etapa. Então, a primeira coisa para você destravar a vida financeira é você eliminar as dívidas, tá? Se você quiser anotar isso, é você eliminar as dívidas. As dívidas, ela tira o sono, as dívidas, ela tira a paz, as dívidas, ela acaba com o casamento, as dívidas, ela acaba com o sonho, as dívidas, ela acaba com a sua fé, as dívidas, ela acaba com a sua saúde. Dívida, em nenhuma hipótese, ela é boa. A única dívida que Deus, foi uma ordem, né, de Deus para nós, foi: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, a única dívida que nós temos que ter é o amor para com as pessoas. O resto não vem de Deus. Como que as dívidas chegam na nossa vida? As dívidas vêm por 4 situações. Primeiro, por desemprego. A pessoa ficou desempregada, teve um corte, ela ficou um tempo sem ganhar dinheiro, deixou de pagar algumas coisas, né? Então, ela acumulou dívidas. Segundo é doença, né? Por esse motivo, muitos são tirados do mercado de trabalho, a pessoa teve um acidente, a pessoa teve que ficar afastado, veio as dívidas. Terceiro, divórcio, né? Quem passou por divórcio sabe o que é isso. O rompimento da relação faz necessário, na maioria das vezes, dividir as conquistas, e sempre uma parte fica mais afetada, né? E a quarta, gente, vamos lá, o quarto motivo e o mais comum que faz gerar dívida na vida das pessoas, e automaticamente isso impede de destravar, é o desequilíbrio emocional, tá? Anotem isso daí. A sua vida financeira está ligada ao seu equilíbrio emocional. Como que está o seu equilíbrio emocional? Se é uma pessoa que é impulsiva, se é uma pessoa que pensa, se é uma pessoa que fala sem raciocinar, se é uma pessoa que, quando você vai ver, você já falou, você já deu sua opinião, você já manifestou aquilo que você pensa, na sua vida financeira é a mesma coisa. Os seus impulsos, você gasta sem pensar, você gasta sem raciocinar, você quer... Aquela pessoa que ela fala sem pensar, qual que é o sentimento dela? Ela quer expressar a opinião dela ali na hora e acabou, sim ou não, né? Ela fala o que ela pensa, ela dá opinião sobre aquele negócio e
se vão gostar ou não, se amanhã ela vai ter problema ou não, ela vai pensar nisso depois. Então, perdão, a vida financeira de quem também não tem equilíbrio emocional é dessa forma. Ela gasta hoje, faz compra hoje, ela se compromete hoje sem pensar no amanhã. Ela quer o prazer imediato. Ela quer o prazer no momento. Não importa se no final do mês ela vai chorar, não importa se ela vai ter que pagar em 300 vezes. Então, olha só, o desequilíbrio emocional é o que tem gerado muitas dívidas na vida das pessoas. Então, tem pessoas que falam assim, a minha vida está assim, cheia de dívidas, mas quando eu ganhar 10 mil por mês, minha vida vai mudar. Vocês acham que essa pessoa, ganhando 10 mil, 5 mil reais, vai mudar a vida dela? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que não? Por que que não vai mudar a vida dela se aumentar o salário dela? Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque o problema, gente, não é o salário dela. O problema é o impulso. Olha só, não por continuar com desequilíbrio emocional, ali está dizendo. Quem já viu aqueles casos daquelas pessoas que ganharam na loteria, ganharam no Big Brother, ganharam prêmios altíssimos lá na Mega Sena, né? E aí, o que acontece? 5 anos depois, essa pessoa já perdeu tudo. Quem já viu essa história? A pessoa perdeu tudo, a pessoa virou pobre de novo, às vezes pior do que ela era antes. Por quê? Porque a mentalidade dela a respeito do dinheiro não mudou. Ela continuou com os mesmos impulsos, ela continuou com o mesmo desequilíbrio emocional. Então, isso, gente, é muito real, tá? Na vida de quem não tem controle emocional sobre o dinheiro. Anota essa frase aí para vocês guardarem, ó. O dinheiro é um excelente servo, mas também é um péssimo senhor. O dinheiro é um excelente servo, mas também é um péssimo senhor. Se o dinheiro for seu servo, se você dominar sobre ele, o Pablo fala muito sobre isso, se você governar sobre o dinheiro que chega na sua mão, o que é governar? É você saber onde ele vai ser aplicado, saber onde você vai gastar, né? Governar é você saber a hora de colocar, a hora de tirar, a hora de guardar, a hora de investir. É você dominar, é você controlar. Isso é o dinheiro ser seu servo, é você controlar ele. É você estar com ele no bolso, mas você vai passar por uma vitrine, você vai olhar alguma coisa que vai te chamar atenção, mas você controla ele. Aí você vai falar assim, ó, não, eu não preciso disso. Não, isso não me é necessário agora. Não, eu tenho outras prioridades. Então, isso significa que o quê? Você domina sobre o dinheiro, você governa, ele é seu servo. Agora, uma pessoa que o dinheiro é o senhor dela, já era, gente. O dinheiro controla ela. Se ela sair de casa com 200 reais, tomara que ninguém esteja se identificando com isso, hein? Se ela sair de casa com 200 reais, enquanto ela não gastar os 200, ela não volta. Sim ou não? Tem gente que é assim, né? Enquanto ela, às vezes, nem precisa comprar uma coisa, ela inventa, acho que eu gosto disso aqui, e leva. Chega lá na casa, nem usa. Tem gente que tem coisa com etiqueta dentro de casa ainda. Por quê? Desequilíbrio. Comprou no impulso, não tem o dinheiro, né? Foi o senhor dela naquele momento. Então, olha só, quem sabe você tem que refletir nisso hoje. Você está dominando ou está sendo dominado pelo seu dinheiro, pelo seu salário, quando cai? Gente, está tão difícil hoje você levantar, trabalhar 44 horas semanais, quem é CLT, quem é autônomo, fechar contrato, ganhar cliente, renovar contrato, dar mentoria, dar palestra, dar consultoria, para quando esse dinheiro cair na sua conta, você simplesmente, em algumas horas,
fazer ele desaparecer. Então, é muito sério o que a gente está dizendo aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou falar agora sobre alguns sintomas de quem vive com dívidas, tá? Eu vou falar um pouco bem objetivo, porque é muito chato falar essa parte. Olha só, sintomas de quem tem dívida. O salário não dura 5 dias na mão. Aí, vai anotando aí. Primeiro sintoma, o salário não dura 5 dias. Caiu o salário, daqui 5 dias você olha, acabou. Não tem nada, às vezes não deu para pagar tudo, ficou devendo alguém, você não se pagou. Tem gente que ela recebe o salário na empresa, né? Hoje é tudo digital, então acaba mudando um pouco. Mas antes, a pessoa recebeu o salário lá na sala do RH, do financeiro lá da empresa, e ela, quando chegava em casa, já ia passando. Deixava no mercado, deixava na vendinha da esquina que pegou fiado, deixava mais um pouco no hortifruti, deixava lá na moça da costura, deixava um pouco ali. Por quê? Já estava todo comprometido. E hoje, muita gente vive assim. O salário não dura 5 dias na mão. Tem gente que ela recebeu hoje, daqui 6 dias ela está pedindo vale, gente. Ela está pedindo para o patrão adiantar. Por quê? Porque o salário que estava na mão dela foi embora. Dívidas. Segundo sintoma, as despesas básicas em atraso. Vai anotando aí. Se você se encaixar em mais de 5 desses sintomas, e se ele for rotineiro, você está vivendo dentro de dívidas, tá? Despesas básicas em atraso. Qual que é as despesas básicas? Conta de água, conta de luz, telefone, internet. Isso são coisas básicas que o ser humano precisa. Tem gente que está atrasado. Quem já viu aquela pessoa que você tenta falar com ela, ela fala assim, eu não consegui falar com você porque eu estava sem internet, eu estava sem crédito, certo? Ou aquela pessoa que, para ela falar com alguém, ela tem que chegar no lugar com Wi-Fi. Eu conheci um casal que, onde a gente chegava, ele já ia... Aí, antes deles perguntar o prato do dia, eles já iam perguntando qual é a senha do Wi-Fi. Por quê? Porque ele nunca tinha internet para se comunicar com as pessoas. Então, ou seja, o básico está faltando na vida dessa pessoa. Se o básico está faltando, como é que ela vai chegar num sonho? Como é que ela vai realizar um objetivo maior? Então, olha só, despesas básicas em atraso é um sintoma. Terceiro sintoma, ela vive perdendo oportunidades. Tem uma oportunidade de negócio, tem uma oportunidade... Por exemplo, vamos lá. Quantas pessoas perderam a oportunidade de estar no Centelhas, no Rio de Janeiro? Por quê? Porque na hora da inscrição, ela não tinha o recurso. Na hora do transporte, ela não tinha o recurso. Na hora de pensar na alimentação que ela ia ter lá, ela não tinha o recurso. Não é que ela não tinha condições. Ela é uma pessoa, às vezes, que que tem seus ganhos, mas no dia do evento, ou na semana, ou no momento de preparação, ela já estava desprovida, já tinha gastado tudo. Então, olha só, ela perdeu uma oportunidade, perdeu um evento, perdeu uma frequência. Quantas pessoas hoje estão perdendo a oportunidade de crescer, está perdendo a oportunidade de entrar num curso, perdendo a oportunidade de fazer uma parceria? Por exemplo, eu recebi uma ligação de um cliente da Bahia, e ele falou assim, Marcos, eu gostei do seu trabalho, tem como você vir aqui na Bahia? Eu quero fechar o contrato com você. E aí, o que acontece? Quando eu olhei, eu vi que, naquele momento, eu tinha condições de chegar lá. Eu falei para ele, não, eu vou sim, pego o avião aqui, fico num hotel, do hotel pego um Uber e vou chegar lá e vou fechar esse contrato. E eu consegui. Agora, se no dia que o cliente me ligasse, eu não tivesse o dinheiro da passagem, o dinheiro do hotel e o dinheiro das despesas, eu ia perder um contrato muito grande na época para mim. Então, quantas pessoas estão perdendo coisas? Por quê? Porque o básico está faltando. Então, a dívida é muito... Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu estou ouvindo alguém chorando aí já, é verdade isso? Não?
Pessoal, olha só. Próximo sintoma. Vamos lá. A bateria aqui. Vamos lá. Ó. Próximo sintoma, tá? A pessoa é o credor querendo levar o carro, a casa e os bens. O credor querendo levar a casa, o carro e os bens. Ou seja, a pessoa comprou, não conseguiu pagar, está lá o cara ligando, eu vou buscar, você vai sair da casa, vai devolver o carro. Isso não é legal, tá? Outro sintoma, escravo do trabalho sem tempo para os filhos, ou crescimento dos netos, né? Ou seja, a pessoa trabalha, não tem tempo para a família. Outro sintoma, trabalha e não tem tempo para ela mesma, né? Não tem tempo para se cuidar. Trabalha e não tem retorno suficiente. Olha quantos sintomas. Ela é escrava do trabalho e não tem tempo para sua fé, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para ter um momento com Deus. Ela tem medo de atender telefone, gente. Aquela pessoa que quando ela olha e vê lá 30, 30, 30, ela já sabe que é cobrança e ela fala, não vou atender. Então, olha só os sintomas. Todos esses sintomas são de pessoas que vivem com dívida. Uma outra coisa, doente emocionalmente. Quantas pessoas estão doentes, tomando remédio, com aquela questão bem complicada, por quê? Porque a preocupação, as dívidas têm tirado o sono. Então, tudo isso são sintomas, tem vários sintomas aqui. E um dos últimos aqui, ó, é o quê? É o desejo de desistir de tudo. Gente, quantas pessoas têm se suicidado por não ver expectativa de futuro, não ver perspectiva de dias melhores, tá? Então, a dívida ela é muito ruim. Então, a primeira coisa, para mim sair das dívidas, eu preciso ter o posicionamento certo, tá? Vamos lá. Eu vou contar uma história aqui para vocês, para a gente partir para uma atividade aqui com a gente, tá? Vocês vão anotar aí, a gente vai fazer um teste rapidinho. Conta-se uma piada, conta-se uma história de um sábio e uma piada, tá? A história diz que eles juntaram uma plateia e nessa plateia estavam todo mundo aguardando um grande sábio, um homem muito inteligente. Ele ia contar um discurso bonito e tal. E aí a história fala que esse sábio chegou na plateia e contou uma boa piada. Todo mundo riu, todo mundo chorou, doeu até a barriga. Depois o sábio foi lá e contou a mesma piada. As pessoas riram, mas um pouco começou a não achar graça. Depois, o sábio foi e contou pela terceira vez a mesma piada. Agora as pessoas começaram a cruzar o braço e falou assim, eu não vim aqui para ouvir piada. E daqui a pouco o sábio contou de novo a mesma piada. Agora, ninguém mais dava risada. Ninguém mais achava graça. E quando o sábio contou de novo a mesma piada, eles ficaram com o braço cruzado olhando para ele, e o sábio parou e falou assim, ué, vocês não vão rir mais? Vocês não estão achando mais interessante o que eu estou contando? Por quê? E aí ele pergunta, por que eu estou fazendo a mesma coisa, contando a mesma piada? Ou seja, não tem mais graça? E aí a multidão falou, não tem mais graça, a gente já sabe o final. A gente já sabe o que vai acontecer. E aí, gente, olha só para isso. Aquele sábio virou para aquela multidão e falou assim, e por que é que vocês não fazem isso na vida de vocês? Por que é que todo mês vocês sabem o resultado que vai dar, mas vocês deixam acontecer? Por que é que vocês não cruzam os braços para os resultados que está tendo na vida de vocês e falam, isso não tem mais graça, eu não quero viver mais isso de novo, eu não quero passar mais por esse constrangimento, eu não quero, sabe, viver essa angústia todo final de mês. E aí ele deixou uma grande lição, né? Então, gente, é uma reflexão para nós. Hoje nós estamos aqui, né, nesse bate-papo, por quê? Porque quem sabe já perdeu a graça de todo mês a gente voltar naquele mesmo problema, todo mês tem aquela mesma preocupação, discussão dentro de casa, às vezes acontece uma emergência, tem que pedir para um familiar socorrer, porque a situação está daquele jeito. Então, a partir de agora, a gente vai
fazer essa atividade. Vocês vão entender como se livrar das dívidas, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, existe uma pirâmide que as pessoas querem, anota aí, liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É aquele dia que você entra no shopping, entra no restaurante, entra na loja de carro e pede o que você quer sem olhar o preço. Isso significa liberdade financeira. Segundo, independência financeira. O que é independência financeira? Se você escolher parar de trabalhar, você não vai mudar de vida. Não, a sua vida não vai mudar, porque você já tem independência financeira o suficiente para manter a sua vida, manter as suas despesas. Isso significa independência financeira. Independência financeira também significa você trabalhar para você mesmo. Não depende de funcionário, não depende de cliente, não depende de lugar físico. Você é independente financeiramente. E a terceira e a última, que toda liberdade, toda independência financeira precisa, é a segurança financeira. O que é a segurança financeira? É quando você consegue pagar todas as suas dívidas com o salário que você recebe. Você consegue pagar todas as suas dívidas com o recurso que você ganha, tá? E aí vem a pergunta: você tem conseguido pagar todas as suas dívidas, todas as despesas para o seu mês, o seu dia a dia, com o salário que você ganha? Você tem feito isso? Então, olha só, nós vamos fazer um testezinho rapidinho aí agora. Eu vou mandar, não, acho que não vai dar para me mandar, mas eu gostaria que você colocasse aí, eu vou falar alguns nomes aqui, eu gostaria que você colocasse no papel o nome e o valor, mais ou menos, de quanto você tem gastado aí no seu mês. E no final você vai fazer um cálculo e você vai ver como que está a sua questão aí de despesa. Porque às vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que está no controle, né? Às vezes a gente acha que está controlando as nossas despesas financeiras, mas na verdade, quando você vai ver, você vai se assustar, porque a gente não está sabendo como está indo as coisas. Então eu vou abrir aqui, ó, atividade. Vamos lá. Eu gostaria que você escrevesse aí no papel, mais ou menos, as despesas que você tem no seu mês, tá? Não precisa ser o valor exato. Coloca aí na frente as despesas mais ou menos de cabeça, né? Pode ser um valor próximo. Então, vamos lá. Ó. Moradia, tá? Se você paga aluguel, se você paga financiamento da casa, coloca na frente aí, ó. Aluguel, tanto. Ah, Marcos, a minha casa é própria. Beleza, você não precisa colocar. Ah, Marcos, eu pago financiamento. Quanto que é o financiamento dessa casa? Coloca aí na frente. Alguém falou alguma coisa? Coloca aí abaixo, água. Quanto que você paga de água hoje na sua casa? Mais ou menos. Quanto que você paga de água? Pode chutar um valor aí, se você não souber, tá bom? Luz, quanto que você paga de luz? Eletropaulo, Anel? Coloca aí. Telefone, quanto que você paga de telefone fixo, se você paga um pacote aí de dados, se você tem um pré-controle, se a sua conta é pós, quanto que você paga aí? Coloca também. Para a sua casa ainda. Material de limpeza, quanto que você gasta aí de materiais para limpar sua casa? Ah, por mês eu vou ali na venda e compro tanto assim de material, tal. Coloca aí. Internet, se você paga alguma internet Wi-Fi para sua casa, quanto que você paga de pacote de internet? Se você tem TV a cabo, Sky, assinatura, Netflix, quanto que você paga nessas coisas, tá? Coloca o nome na frente, você coloca o valor. Vamos para a área da educação. Se você tem filhos, se o seu filho estuda numa escola particular, quanto que você paga de mensalidade escolar?
ou se ele não paga, se você tem algumas despesas para ele chegar até a escola, se vai de ônibus, vai de perua, vai de van, quanto que você paga? Se ele tem lanche na escola, quanto que você dá para ele lanchar? Se ele faz cursos, quanto que você paga de curso? Por exemplo, o Samuel, ele tem um curso da escolinha de futebol, então eu pago sempre R$ 180 por mês. Então, eu tenho que colocar aqui as despesas que eu tenho com a educação dos meninos. Material, quanto que paga? Uniforme, condução, matrícula, e outras coisas aqui, se você identificar. Vamos para a área da saúde, tá? Vamos lá, não deixem de fazer isso não, que no final é onde está o segredo aqui da mentoria, tá, gente? Saúde, quanto que você paga de remédio por mês, se você toma algum remédio, se você tem algum acompanhamento. Plano de saúde, se você tem um plano de saúde para você, para sua família, qual é a fatura do mês, quanto que você paga. Ah, Marcos, eu tenho consultas no médico, qual é o valor da consulta? Coloca aí na frente. E outras coisas ligadas à sua saúde, também coloca aí na frente, tá? Vamos lá agora para a parte principal, muito importante, lazer. Eu sei que vocês fazem muito isso, né? Para a parte de lazer, viagem. Quanto que você tem gastado aí nas viagens? Chegou o MC Leandro aí agora com a gente. Olha aí, gente, o MC Leandro. Tamo junto. Deus abençoe, Leandro. Viagem, quanto que você tem gastado de viagem? Ah, Marcos, eu gosto de viajar 2 vezes por ano. Então, nessas viagens, eu gasto R$ 2.000. Pega R$ 2.000 e divide em 12, né? Para a gente saber o gasto mensal que daria isso. Só para a gente ter uma ideia. Ah, eu gosto de fazer um passeio com a família no final de semana. Eu gosto de um final de semana ir no parque, no cinema, no shopping. Quanto que você gasta nesse passeio? Ah, eu vou sozinha. Quanto que você gasta? Ah, eu vou com meu esposo, com meu namorado, enfim. Quanto que você gasta lá? Coloca aí. Eu vou no cinema. Quanto que você gasta de cinema? Quanto que você gasta no teatro ou no show? Algum lazer que você faz. Você tem que colocar aí, porque esse dinheiro sai de você, gente. No final, você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos lá, está acabando aqui, ó. Carreira. Quanto que você gasta em cursos? Ah, eu estou fazendo curso, uma faculdade, um curso técnico. Qual é a mensalidade que você paga? Ah, estou fazendo uma mentoria com o Pablo. Estou fazendo uma mentoria online com uma pessoa nota 10. Qual é o valor que você está pagando aí mensal para isso ou que você está com esse compromisso? Tá? Material, se tiver acesso e outras coisas. Transporte, vamos lá. Transporte no seu mês. Você tem prestação de carro, você tem um carro que está financiado, você comprou de alguém, você está pagando. Quanto que você paga na prestação desse carro? Tem seguro, você paga o seguro. Quanto que é o seguro dele? Ah, Marcos, não tem, então pula. IPVA, se você não tem um valor exato, calcula aí mais ou menos um valor proporcional. Quanto de manutenção que você paga por ele no mês? Revisão, quanto que é a troca de óleo, né? Combustível, quanto que você põe de combustível? Gente, ó, aqui em casa, para a gente levar as crianças na escola e buscar, é R$ 150 por semana só de combustível. E olha que é perto aqui. Então, quanto que dá isso no mês? Só para vocês entenderem, tá? Se você vai de ônibus trabalhar, se você vai de Uber, quanto que você tem gastado com esse transporte aí? Você vai para o trabalho você vai para o curso, enfim. Quanto que está sendo aí? A alimentação, vamos lá, gente. Quem gosta de comer aí? Tem gente que gosta de comer aí? Gosta de comer coisa boa? Vamos lá, ó. Quanto que você gasta de supermercado aí por mês na sua casa? Ah, Marcos, a gente faz uma compra aqui para durar 3 meses. Tá bom. Pega esse valor e divide aí, dentro desses 3 meses, quanto que daria cada mês. Coloca aí. Padaria, quanto que sai os valores aí de pão, quanto que sai os valores que você consome. Açougue. Ah, Marcos, aqui acho que uns R$ 200 de carne por mês a gente consegue segurar aqui. Gente, parece besta essas perguntas. Só uma pausa aqui. Parece besta essas perguntas, mas tudo isso sai do bolso da gente.
Tudo isso sai do seu caixa, tudo isso sai do seu salário, tudo isso sai do seu ganho. Você vai ver no final a soma que dá isso, né? E você vai entender o que eu estou dizendo para você. Então, se você vai na feira, quanto que é que você gasta de feira por domingo? Aqui em casa, de feira no domingo é R$ 70 por domingo de feira. Eu tenho dois meninos crescendo aqui, a Lorena e o Samuel, então o bicho pega. Quem tem pet aqui que está com a gente? Quem tem pet aí em casa, que tem cachorro, que tem um gatinho, quem tem algum macaco aí também no quintal? Tem uma vizinha minha aqui que tem um macaquinho, gente. Estou brincando não, viu? Quem tem o pet aí? Então, ó, qual que é o gasto que você tem com vacina, veterinário, banho, tosa, roupa, tal? Restaurante, se você sai para o restaurante, quanto que você consome? Olha esse daqui, ó, contribuições. Se você vai na igreja, quanto que você ajuda a igreja? Aquela oferta que você dá mensal, se você dá o dízimo. Ah, eu gosto de ajudar algum familiar passando por uma necessidade, quanto que você ajuda? Quanto que você ajuda no farol? Qual é o dinheiro que você pega lá no seu carro e entrega para a pessoa no farol? Você abre sua carteira, né? Cuidados pessoais. Você vai no cabeleireiro, quanto que você gasta de manicure, pedicure por semana, ou para fazer o cabelo, ou alguns cuidados com a sua imagem? E aqui, por último, questões financeiras. Se você tem uma conta bancária, quanto que você paga de tarifa? Quanto que você paga aí de anuidade do seu cartão? Quanto que você paga aí de juros, quanto que você paga aí de algumas taxas ou outras coisas ligadas às suas contas bancárias. Anota aí. Muita coisa, né, gente? Sim ou não? Tem gente que falou assim, eu nem sabia que eu precisava pagar isso, eu nem sabia que existia isso. Vamos lá, agora eu vou dar aí uns 5 minutinhos só, enquanto eu pego uma água aqui, para você calcular tudo isso que você anotou, tá bom? Calcula certinho. Calcula e em 5 minutos aqui, ó, eu só vou beber uma água e volto. E aí você vai calcular e vai falar o valor final, quanto que deu esse valor final de todos esses gastos aí que você teve, tá bom? Pode ser? A Miriam tá aí com a gente também, certo, Miriam? O áudio está chegando aí. Então, pode ser? Eu vou só beber uma água aqui e vocês calcula aí quanto que dá tudo isso, tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Só me dá um ok aqui. Tá ouvindo, tudo certo, Marcos. Ah, tá. Então tá bom. Ó, eu vou tomar uma água aqui e vocês calculam aí, tá? Obrigado, Shein, pelas mensagens aí, beleza. Calcula aí quanto que deu o valor total de todas essas despesas. Se você lembrar de alguma coisa, coloca aí. Eu já volto aqui, tá? Tô com fome.
Voltei, gente. Quem já conseguiu calcular o total aí? Quem já conseguiu calcular o total? Posso falar? Pode falar. Então, antes de eu falar o meu total, eu vou relatar algo que eu, inclusive, fiquei surpresa conforme eu fui fazer. Você ficou Setembro do ano surpresa? passado- Surpresa. Por quê? Mas é uma surpresa positiva. É diferente do ano passado. Quem acompanhou o Brasileiro Rico, ano passado, com o Pablo, deve ter percebido o quanto ele focou nas finanças, nessa questão de a gente pagar as dívidas. Enfim, eu comecei a olhar o quanto a minha vida estava bagunçada. Eu estava com o carro, com as parcelas ali pagando, né? Tinha recém comprado ele, porque eu entreguei a moto para comprar o carro. Estava pagando aluguel numa outra casa, tinha gasto com gasolina, gasto um monte de gasto. Aí, quando eu fiz essa tabelinha, foi um rapaz, inclusive, que eu conheci no grupo do Thiago Rocha. Ele fez 3 meses de acompanhamento com quem participou daquele workshop dele de finanças. Ele deu uma tabela para a gente preencher. Meu valor bateu 2.900 para 3.200 ali todo mês de gasto que eu tinha para pagar. E eu me surpreendi. Eu ganhava um pouquinho mais do que isso ali na época com as costuras, enfim. E nunca sobrava também, estava sempre gastando, porque aí surgia uma coisa ou outra, e naqueles imprevistos eu nunca tinha. Eu digo, senhor, quando é que eu vou conseguir sair disso? Beleza. A partir de setembro do ano passado, eu me posicionei de ser, eu me nego, eu cruzei os braços ali realmente para não viver mais daquela forma, né? Eu disse, não quero mais. E eu comecei a organizar algumas coisas, fui vendo o que estava mais me incomodando e tirando a minha paz em relação a isso. Outubro, acabei deixando de pagar aluguel, tudo assim, colocando diante do Senhor. O meu irmão saiu da casa da minha mãe, ele é 4 anos mais velho que eu, e ele ocupava um kitnet, que é da minha mãe também, e, e ele ocupava lá para trabalhar. Ele morava com a mãe e ocupava para o trabalho o kitnet. E nisso, quando ficou vago, né, e foi liberado ali algumas coisas, conversei com a mãe, eu disse para eu sair do aluguel e conseguir organizar algumas contas, para onde eu fui, para lá. Inclusive, só foi para deixar minhas coisas lá, porque em dezembro eu fui para São Paulo e já não fiquei mais nem morando no kitnet. Se duvidar, ainda tem caixa fechada naquele lugar. Senhor amado, eu vou fazer como é que chama? Um livro. Não, eu digo, eu vou vender minhas coisas que estão lá, porque eu achava, inclusive quando falou das compras, eu comprei coisa, vou comprar para organizar aqui. Comprar para quê? Eu me desapeguei tanto das coisas, não estou nem usando muita coisa que está lá, entende? Uma hora eu vou ir para minha cidade para organizar isso, dar o que eu tenho que dar, vender o que tem que vender, porque tem coisas que não faz sentido realmente a gente comprar e ter, né? Enfim, fui para São Paulo e ali já foi minha primeira surpresa, porque eu pude ficar por não estar mais pagando aluguel na minha cidade. Fui morar com a ex-mulher do meu pai ali, como alguns sabem, e ela se negou a cobrar alguma coisa de mim, porque ela disse, Bru, eu sei como foi difícil vir para São Paulo, eu não tô pagando aluguel aqui, eu ajudei com as despesas básicas dela. Então, assim, de 2.000 e tanto que eu tava gastando por mês, foi tipo 1,5, baixou drasticamente, assim, sabe? Recebendo um pouco menos? Sim, recebendo um pouco menos, mas consegui manter pelo menos essas despesas. Aí as conexões que aconteceram ali em São Paulo e o que eu tô fazendo em Minas é por conta de um propósito, eu tô aqui. Não, não, não. Sério, meus gastos vai dar o quê? R$ 500. Eu tô trabalhando em casa, eles, né? Eu falei, a gente acertou a questão da moradia, que enfim, não vou ter gasto com essas coisas por conta do nosso acordo. Eu disse, eu vou ter R$ 500 de conta para pagar. Eu disse, se eu não der a volta esse ano, eu não dou nunca mais. Mas então, o meu cálculo final deu R$ 500. Eu não vou gastar com transporte. A questão da luz e água que eu falei, e citei algumas coisas, não, Bruno, é isso aqui que a gente fechou e acabou. Eu digo, obrigada, senhor. Então, assim, não é estar de favor na casa de alguém, porque eu também estou trabalhando, enfim, mas foi um acordo que a gente fechou e ela não quer nem aceitar. E aí eu tô naquela, né? Antigamente eu era mais orgulhosa, não, só vou ficar se eu fizer tal coisa, mas como eu tô entendendo que é um propósito para nós duas, assim, se ajudar, o esposo dela tá lá na plataforma, né? Trabalhando. Então eu também, a gente conseguiu entrar nesse acordo, eu digo, ok. Então agora baixou, assim, muito em relação a algumas coisas, e eu estou muito feliz com isso, porque se for comparar de setembro para agora, eu digo obrigada, senhor, porque tudo que eu fui anotando e colocando que eu precisava melhorar, foram meses difíceis, sim, não foi fácil também janeiro, fevereiro, março, mas eu vi o quanto a gente se posicionar
para mudar isso, virar essa chave, porque agora pelo menos eu sei que se eu ganhar mesmo uns 1.500 por mês, sobra 1.000. Antes nem 1.000 sobrava ganhando 4, 5 mil. Então é isso. Então, o seu foi uma surpresa positiva, os seus gastos, certo? Foi porque eu Tá bom, obrigado, viu, tô Bruna? feliz com isso. Fica aí. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa agora. Gente, quem se surpreendeu com o cálculo no final aí e quer comentar alguma coisa? A Bruna trouxe uma experiência para a gente muito positiva, né? Quem se surpreendeu aí com o final? Eu queria ouvir vocês, tá? Coloca na câmera aí que eu quero ouvir vocês. Quem se surpreendeu no cálculo? Me fala, gente. Me fala que essa hora é aquela hora que a gente fala assim, meu Deus do céu. Acho que foi a Aline que mandou aqui. Meu Deus, eu não sabia que tinha tanta dívida assim. Foi a Aline que mandou? Foi isso? Fala aí, Sil. A Sil tá tão quietinha ali. Eu acho que dela tá soprando, hein, Sil? Solta o microfone aí que eu quero te ouvir. Vamos lá. 2 minutinhos. Como foi seu cálculo? Não precisa falar né, valores, nada, detalhes, mas te surpreendeu positivamente ou não? Não foi positivamente, foi negativamente mesmo. Muita coisa? Eu estou quase desesperada aqui pelo valor que deu. Meu Deus do céu, Deus tem que fazer alguma coisa urgente na minha vida, senão eu estou precisando de um milagre, Marcos. Está precisando de milagre? Daqui a pouco a gente vai orar antes de terminar essa live, viu? Obrigado, viu, Sil? Gente, ó, quem mais se surpreendeu aí, foi surpreendido mesmo com o cálculo no final e quer comentar alguma coisa? Pode abrir aí. Mais alguém quer falar? Não? Tá todo mundo chorando aí, ninguém quer falar com a gente, mas... Então, vamos lá, ó. O que acontece, gente? Você vê, olha só que interessante. Todas as despesas que você anotou aí é as que você tem mensal, sim ou não? Você vê que foi vocês mesmos que anotaram, aquilo que vocês não têm, vocês pularam, aquilo que vocês não compram, vocês não precisaram pontuar. Ou seja, vocês colocaram exatamente o que vocês gastam no mês aí. Olha só que surpreendente. Como que você vai ter um controle de algo que você desconhece? Porque para muitos, essas despesas que foi discriminada aí é desconhecido para vocês. Vocês compram, né? Vocês gastam, vocês têm essa responsabilidade, mas passa batido. Então, olha só para onde está indo o dinheiro de vocês. E aí vem aquela pergunta. Espera aí, se eu ganho R$2.000, eu estou gastando 2.700, como é que essa conta vai fechar? Eu ganho R$2.000, eu estou gastando R$3.000. Como é que essa conta vai fechar? Então, aí você já começa a identificar o que está acontecendo com o seu dinheiro, para onde está indo. Você paga um mês, outras coisas ficam para o outro mês. Então, a gente entra no farol financeiro, a gente chama de semáforo financeiro. Eu quero que vocês anotem aí isso. Eu vou falar aqui as 3 cores do semáforo financeiro e vocês vão identificar o que vocês devem fazer. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante, ó. Você viu que vocês anotaram muitas despesas que você tem, né? Ó, gastos invisíveis, né? É o famosas despesas fantasma, né, Gabriel? Olha só que interessante. Muitas coisas vocês colocaram, né? O básico: água, luz, casa, aluguel, combustível, tal, condução, transporte. Mas teve outras coisas que vocês não colocaram. E eu quero que vocês se atentem a isso, porque o que está acontecendo, quem sabe, na vida de vocês, é muito mais grave do que vocês estão imaginando. Por exemplo, tem gente que não colocou nada na parte de viagem, sim ou não? Tem gente que não preencheu nada na parte de lazer. Teve gente que não preencheu nada na parte do cinema, na parte do restaurante, na parte de um passeio. O que significa isso? Significa que o dinheiro que você está recebendo
você só está utilizando para pagar dívidas e nem tirar um tempo de lazer para você está conseguindo. Quanto tempo faz que você não viaja? Quanto tempo faz que você não vai no shopping sem preocupação para ter um dia para você? Quantos nãos você já deu para sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa? Vamos no passeio, vamos, ó, tem um negócio aqui do lado de casa, ó, tem um circo aqui do lado de casa. Ó, tem uma promoção lá no McDonald's, olha, vai ter uma coisa lá no shopping. E aí você sempre olha e fala assim, não dá, não posso. Algum amigo te liga num feriado prolongado, ô fulano, pega o carro aí, vamos para a praia, vamos fazer um bate-volta lá com a família. Aí você olha e fala, poxa, não tem dinheiro nem para gasolina. Gente, isso é muito sério. Eu lembro de uma palestra que eu dei, quando o nome dela era Dona Luísa, ela estava preenchendo assim essa atividade, e daqui a pouco ela caiu em pranto, ela começou a chorar na mesa, ela começou a chorar. E eu fiquei preocupado, fui até lá e falei, Dona Luísa, o que está acontecendo? E quando ela levantou os olhos, cheio de lágrimas, ela estava sendo destravada naquele dia. Ela falou assim, ó, Marcos, eu estou assustada, não pelo valor das dívidas que eu tenho, mas porque eu não estou vivendo, Marcos. Olha só o que está dizendo aqui, ó, muito tempo não vejo nem levo os filhos. Não deu para me ler tudo que o comentário saiu. Estou sobrevivendo, olha só o que está dizendo a Érica. E é verdade, gente, muitos estão sobrevivendo, né? Sobrevivendo no aluguel, sobrevivendo na empresa, sobrevivendo no alimento, porque não sabe como que vai ser o outro mês, né? Então a dona Luísa ela começou a chorar, ela falou, Marcos, eu não estou vivendo. Eu não lembro da última vez que eu fui num restaurante, eu não lembro da última vez que eu fui num passeio. Então, o caso é muito mais grave do que a gente pensa, tá bom? Então vamos lá, ó, semáforo financeiro. Se você fechou em positivo, né? Pegar o gancho aí da Bruna, que fechou o farol verde, né? Que ela fechou na cor verde, semáforo verde é o quê? Se as suas receitas forem maiores que as suas despesas, né? Você fechou no verde. O que você faz? Que a sua receita é maior que a sua despesa. Para você agora destravar a vida financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar as dívidas. Então, se você já está tendo receitas maiores que as suas despesas, que é no caso da Bruna, aproveitando o gancho aí que ela nos deu, aproveita para investir, porque aí você vai destravar. Tem um ditado que diz, dinheiro gera dinheiro, dinheiro traz dinheiro. Então, você pega esse valor e vai investir numa segunda renda, vai investir num produto digital, vai ser sócio de alguém no negócio, vai investir em alguma coisa que vai te trazer um novo faturamento, tá bom? Então, o que acontece? Esse dinheiro parado não vai destravar a sua vida financeira. Você precisa fazer esse dinheiro trazer mais retorno para você. Então, para quem fechou aí com as despesas menores que as receitas. Quem fechou aí, ó, por exemplo, Marcos, eu fiz o cálculo aqui e bateu certinho, meu. Nossa, nota 10 para mim. Eu ganhei 2.000, fechei com 2.000 as minhas despesas, eu estou bem. Vocês acham que essa pessoa que fechou no amarelo, né? Amarelo é quando as suas receitas iguais às suas despesas. Vocês acham que essa pessoa que fechou no amarelo, ela está segura, sim ou não? Isso é bom ou é ruim? Vocês acham, Marcos, está equilibrado, e todo equilíbrio é bom. Se essa pessoa fala assim, eu ganho 2.000 e pago 2.000, então está tudo bem, minha vida está equilibrada. Não. A sua vida está correndo um risco que você não imagina. Olha aí, o Gabriel está dizendo, não é bom. Por que não é bom? Por exemplo, você ganha 2.000, aí você vai lá e pagou suas contas e foi os 2.000. Aí você chega em casa, senta no sofá e fala assim, paguei todas as minhas contas, vou dormir em paz. Aí eu te pergunto, se acontece uma emergência, o que você vai fazer?
Se dá um problema no seu carro, precisa fazer uma manutenção urgente, porque no outro dia você tem algo inadiável para fazer, o que você vai fazer? Alguém fica doente, precisa correr para o hospital, remédio, dependendo do que for, ter um tratamento diferenciado. O que você vai fazer? Então, não significa que as minhas despesas é igual à minha receita, que eu estou bem, não. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a rever seu orçamento. É o que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mais alguns minutinhos aí a gente já termina. Isso é para quem fechou aí no igual. E para quem fechou no vermelho? Marcos, quem é que fechou no vermelho? Aqueles que as suas receitas é menor que as despesas, ou seja, você gasta muito mais do que você imaginava e não sabia o que fazer. Sabe qual que é a dica, gente? Vocês têm que tomar medidas urgentes quanto aos seus gastos. Todos vocês estão aqui para destravar a vida financeira. Então, a primeira coisa que vocês entenderam é o quê? É se encontrar onde vocês estão. Vocês já fizeram aí. Eu quero acreditar que todos vocês anotaram aí o que eu pedi para vocês. Então, vocês já identificaram se está fechando positivo, se está fechando negativo o seu mês, ou se você está equilibrado nas despesas. O que vocês vão ter que fazer agora? Rever. Se você desligar essa live, pegar esse papel, guardar na gaveta, ir assistir um programa de televisão e não levar a sério o que você está ouvindo aqui agora, não adianta eu culpar Deus depois, não adianta eu culpar a economia, não adianta eu culpar o presidente, porque está na sua mão você resolver a sua vida financeira. Agora, vai depender do seu posicionamento. Olha o que a Bruna falou. Ela fez isso, fez aquilo, mudou isso, mudou rotina, desfez de coisas, desapegou de coisas, desapegou, quem sabe, de um compromisso financeiro que não precisava, desapegou de gastos supérfluos, desapegou de dívidas sem necessidade. Olha aí, ó, exatamente isso. Isso está em nossas mãos. Falou tudo. Olha aí, a Bruna está dizendo. Bem isso. É um posicionamento. Se você não se posicionar para a sua vida financeira, quem é que vai se posicionar, gente? Fala para mim. Quem é que vai controlar a sua mão, o seu cartão de crédito? Não, é você. Então, olha só, você já sabe onde que está, como que está a sua situação financeira. Agora você vai fazer o que a gente vai anotar agora, tá bom? Vamos lá. Anotem aí, ó. Você vai rever o seu orçamento, tá bom? Olha só, o carro, por exemplo, eu pagava ele para ficar... Ixi, passou aqui. Entra aí, Bruna, e fala do carro, por favor, só para a gente complementar aqui. Sim, o carro, por exemplo, eu troquei ele para pegar a moto, quer dizer, eu entreguei a moto para pegar o carro por conta do inverno, lá em Caxias do Sul é muito frio, e para quando eu precisava sair, fazer alguma coisa. Só que naquele mesmo tempo eu voltei a trabalhar em casa. E eu trabalhei em casa, eu ficava os 7 dias ali na semana, eu saía para ir no mercado, fazer alguma coisa e eu ia de carro. O meu gasto com isso, eu começava a olhar para o carro assim parado na garagem e digo, gente, eu estou pagando tanto de parcela por mês com um carro que está ficando mais parado do que andando. Não faz sentido. Aí quando eu pensei, queria muito assim ter quitado ele, por exemplo, eu digo, nossa, eu tenho o meu carro. Esse era o meu maior prazer, assim, estou com o carro pago. Mas ao mesmo tempo eu disse, faz sentido eu continuar tendo o carro mesmo que pago ficando na garagem? Se eu vou de Uber em qualquer lugar lá dá R$12, dá 15, 20, 30 lá, é tudo muito perto. Então, assim, se precisasse fazer alguma coisa, minha ida e volta podia dar 30. Eu não ia colocar R$30 de gasolina no carro, eu ia ter que colocar uns 100 pelo menos para estar ali andando para quê? Para deixar o 100 enfiado dentro do tanque. Mas acabou, foi difícil, mas eu disse, não quero, preciso organizar isso. Desapegou, então, realmente, né, assim, ó, a gente precisa de algumas coisas, sim, mas um tempo sem ter essas coisas também é importante. Foi essa visão que eu tive que ter. Naquela época, até o rapaz tinha sugerido, perguntou se tinha seguro o carro, porque aí era alocar ele para Uber, por exemplo, né? Se tivesse seguro e tivesse, sabe, daí como eu tive, não vou arriscar, vai bater, vou eu ter que pagar o quanto do carro depois de ter despesa, entendeu? E aí, então, tem coisa assim, tem que avaliar ele. Eu consegui abrir a minha mente, ter essa visão melhor de que dívida eu poderia ir me desfazendo. Então, assim, perdi tanto do carro, perdi dinheiro nisso, mas não tive mais uns 5, 6 mil para pagar dele nos próximos meses. Então, eu ia estar pagando até hoje o carro. Obrigado, viu, Bruna?
Obrigado. Olha aí, gente, a gente tem um exemplo aí real, né, do que a gente está falando, de alguém que entendeu que queria chegar em outro lugar e se posicionou. Teve que desfazer de algumas coisas que eram necessárias, né? Vai ter coisas que você não vai ter que se desfazer, você não vai conseguir se desfazer. Mas tem outras que você vai falar assim, meu, eu posso ficar sem isso para me ganhar lá na frente, para me destravar lá na frente, tá bom? Então vamos lá, anotem aí essas dicas para vocês rever as suas despesas a partir de hoje, tá bom? Escreva aí, ó, despesas obrigatórias fixas. Vamos lá. Eu não vou demorar muito, vou entregar tudo para vocês aqui. E, ó, eu já quero dizer aqui que nós vamos fazer uma outra mentoria, tá? E essa mentoria vai ser para vocês como ganhar dinheiro no digital. Uma coisa bem simples, como vocês ganhar dinheiro no digital. Porque muita gente está dizendo, Marcos, como é que eu vou ter uma segunda renda se eu já trabalho num horário comercial, se o meu tempo já é padrão? Eu vou dar uma mentoria para vocês de como vocês podem ganhar uma nova renda no digital, finanças no digital, também gratuito, vai ser muito bom, tá? Vocês vão gostar. Então vamos lá. Despesas obrigatórias fixas. O que é despesas obrigatórias fixas? São aluguel, é uma despesa obrigatória, né? Sim ou não? Você sabe que todo mês você vai pagar. E ela é uma despesa fixa. Todo mês vai chegar e vai chegar aquele valor. Então, ela é uma despesa obrigatória. Toda despesa que é obrigatória, o nome já está dizendo, é obrigatória, não tem como eu mudar, não tem como eu tirar do meu orçamento, porque é obrigatória. Só que tem um porém, ela é fixa. Então, você sabe que ela vai vir naquele mês e naquele valor. Então, o que é despesas obrigatória fixa? Aluguel, condomínio, a prestação da casa, a prestação do carro, ela é uma despesa obrigatória, porque você está pagando, e ela é fixa. Então, você vai colocar isso daí. Não tem muito o que fazer. Outro nível de despesa, coloca aí, ó, despesas obrigatórias variáveis. O que é as despesas obrigatórias variáveis? É despesas que é alimentação, luz, telefone, água, né? Vamos colocar aí as despesas obrigatórias variáveis. Você é obrigado a sair de casa, ou de carro, ou de moto, ou de ônibus, ou de Uber, ou de trem. É uma despesa obrigatória, só que é variável o custo dela, é variável o gasto dela. Você pode controlar. Por exemplo, alimentação é algo obrigatório para toda pessoa. Você vai comer de manhã, você vai comer de tarde, você vai comer no finalzinho, no comecinho da noite, você vai jantar. Então, a alimentação ela é obrigatória, mas ela é variável, ou seja, você pode controlar, você pode saber quanto que você vai gastar. Ah, eu gosto de comer comida japonesa. Poxa, se você mudar o seu hábito, se você mudar a sua rotina e começar a ir naquele restaurante um pouco mais em conta e deixar ali para dias específicos, como é que faz? Ó, teve um caso de um rapaz que ele ama café. Quem gosta de café aí, levanta a mão aí também. Quem gosta muito, muito de café. Ele fazia muitas reuniões, ó, a Sil está comigo, hein? Ele fazia muitas reuniões e ele sempre fazia reunião tomando café. E ele pegou e falou, eu preciso me posicionar, minha vida financeira precisa se posicionar. Quando ele foi rever os orçamentos dele, ele tomava R$ 800 por mês de café. Ele falou, cara, eu estou gastando R$ 800 por mês só em café em padaria. Só que eu amo café, eu não vivo sem café. Se eu não tomar café, eu começo a tremer. O que ele fez? Ele mudou a rotina. Ele começou a marcar reunião com os clientes dele em uma padaria e os clientes pagavam o café. Pronto. Ele não deixou de viver, ele não deixou de comer o que ele gostava, mas ele pensou de uma forma que tirasse aquilo do orçamento dele. Então, se você falar para mim assim, ó, Marcos, eu amo comer isso, eu amo fazer isso, eu amo ficar na internet, assistir vídeo, eu amo ter internet com uma velocidade boa, porque eu gosto de estudar, tudo bem. Então, para você, vai ser uma despesa obrigatória fixa.
O que você só tem que entender é o quê? O que você pode mudar? O que você pode economizar? Luz. Quanto que você paga de luz na sua casa? Você realmente precisa pagar tudo isso de luz? Por exemplo, você está onde agora? Você está na sala, você está no quarto. Tem mais alguém na sua casa? Ah, não, não tem. Então, por que que aquela luz lá daquele outro cômodo precisa estar ligada? Por que que aquela outra coisa precisa estar funcionando? Gente, são detalhes que parece que é pequeno. Ô, Marcos, a gente está falando de destravar a vida financeira, você está falando de mexer na lâmpada. Eu estou dizendo que para a gente destravar precisa ter segurança financeira. Se você não tiver no degrau da segurança, depois você não consegue subir para a independência e nem para a liberdade. Por quê? Porque isso é um caminho. É na segurança financeira que você entende o valor do dinheiro. É na segurança financeira que você entende o valor dos compromissos. Quando você subir para o outro nível, você já está treinado. Aí vai ser só destravar, porque você vai valorizar cada R$ 1 que chegar na sua vida. Então, olha só, despesas obrigatórias variáveis é aquela que eu preciso, mas eu posso reduzir e administrar, tá? Penúltima, despesas não obrigatórias fixas. O que é uma despesas não obrigatórias fixas? É aquela despesa que eu não sou obrigado a ter. Mas a partir do momento que eu tenho ela, ela passa a ser fixa na minha vida. Por exemplo, eu sou obrigado a ir para a academia? Sim ou não? Não, não sou obrigado. Eu sou obrigado a assistir Netflix? Não, não sou obrigado. Mas a partir do momento que eu contratar o pacote da Netflix, ela vai ser uma despesa fixa para mim, porque eu vou ter que pagar um mensal todo mês. A partir do momento que eu for lá na academia e me inscrever lá num pacote, num plano, eu vou passar a ter uma despesa fixa. Então, você tem que parar hoje e olhar todos esses gastos que você anotou e falar assim, ó, isso daqui é obrigatório ou não é obrigatório? Esse daqui eu posso reduzir ou esse daqui eu não posso tirar? Certo? Ou seja, as despesas não obrigatórias fixas são coisas que podem ser eliminadas, vai depender de você. Ah, Marcos, a academia para mim é importante por causa da minha saúde, eu tenho recomendação médica, eu trabalho por exemplo, a gente tem aqui o Gabriel. O Gabriel trabalha com personal trainer, é um cara que atua no ramo de academia, então ele precisa estar lá dentro. Então, talvez ele tenha os custos dele, ele tenha as despesas dele, ele tem que estar onde os clientes deles estão. Então, para ele é obrigatório ele estar dentro das academias, estar em forma, né? Como é que ele vai ensinar uma coisa que ele não está em forma? Então, é obrigatório para ele. Agora, é obrigatório para você? Então, você vai colocar nas despesas obrigatórias fixas. Você vai só ter consciência disso, tá bom? Você que decide, mas se não é, você vai pegar aquilo que não é obrigatório e você vai poder eliminar. E, por último, despesas não obrigatórias variáveis. O que é as despesas não obrigatórias variáveis? É aquelas que não é obrigatória e o valor dela oscila, certo? Por exemplo, aqui em casa ninguém é obrigado a comer pizza. Mas quando a gente vai comer, a gente calcula qual é a pizzaria melhor, que tem qualidade e um preço diferenciado, qual é a pizzaria que tem uma promoção hoje. Gente, tem muita gente que quando a gente fala isso, ela fala assim, que pensamento pequeno. Não. Para quem quer destravar a vida financeira, você tem que pensar em tudo. Aí, daqui uns anos, sabe o que vai acontecer? Você vai estar ganhando tão bem, você vai estar prosperando tanto, que você não vai se preocupar com esses pequenos detalhes. Você vai ter grandes e outras coisas para você se preocupar. Mas hoje você tem que ser treinado nessas pequenas coisas. Enquanto você está preocupado em pagar uma conta de luz hoje de R$ 200, daqui a um tempo você vai estar preocupado em pagar um boleto de 200 mil, porque você vai prosperar, você vai ter seu negócio, você vai ter seus projetos sociais, você vai investir em pessoas. Então, isso é um treinamento para você saber administrar. O que a Bíblia diz? Seja fiel no pouco e no muito, o que vai acontecer? Deus vai nos colocar.
Se eu tenho dívida, se eu vivo com dívida, significa que eu não estou sabendo administrar o pouco. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, todo dia eu estou escutando a oração do Marcos. Senhor, me abençoa. Senhor, me manda prosperidade. Senhor, abre as portas. Senhor, chega dessa situação. Aí ele olha para mim e fala assim, como é que você quer que eu te dou 200 mil por mês para você, se 2 mil reais na sua mão você não está sabendo administrar? Eu falei essa semana na live. Tem bênçãos que só vêm com a nossa maturidade. É a mesma coisa de você que tem um filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Eu nunca vou dar a chave do carro na mão dele, porque ele não está o quê? Preparado para dirigir carro. Ele não está amadurecido para administrar isso. Ele vai morrer. Tem gente que, se Deus entregar a bênção financeira que está reservado para ele ou para ela vai se matar sozinha. Vai sumir. Quando eu falo se matar, é acabar com a sua vida. Ela vai esquecer da família, ela vai esquecer dela mesma, ela vai esquecer de Deus, ela vai esquecer quem ela é, vai esquecer do casamento. Por quê? Porque o equilíbrio emocional ainda não está preparado para ter uma bênção maior. Ela vai sair gastando tudo, vai zerar tudo, vai sair dando dinheiro para, eu vou dar dinheiro para aquela amiga, eu vou dar dinheiro para aquele meu amigo. Nada contra você fazer ação social, mas até isso tem que ser programado. Então, olha só, gente, para a gente terminar aqui, ó, as despesas não obrigatórias variáveis é o quê? É aquela que não é obrigatória, mas você pode fazer o quê? Você pode variar, né? Vai no cinema, economiza o que você pode economizar no cinema, né? Eu vou num restaurante, poxa, então calcula o que você vai gastar lá. Vou no salão de beleza, calcula o que você quer fazer lá, né? São despesas que podem ser reduzidas e não são obrigatórias, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mandar, ó, quer ver? Ó, eu já vou mandar agora aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou mandando. Deixa eu ver aqui, material MB. Eu estou mandando esse arquivo dessa atividade lá no grupo do Centelhas, para vocês fazerem depois de novo e ver esse semáforo financeiro, tá? Então, agora, ó, quer ver? Eu já vou mandar aqui no grupo. Ó, já coloquei lá dentro do Centelhas. Quem está no Centelhas já consegue ver aí, ó. É o arquivo para você ter essas anotações que vocês fizeram aí. Então, gente, olha só. A primeira coisa para você destravar na sua vida financeira é você sair das dívidas, tá? Então, hoje, o que a gente falou? Hoje a gente falou sobre como eliminar as dívidas. Se você fechou positivo, seu dinheiro sobrou, na próxima mentoria nossa, a gente vai ver, quem sabe, para a semana que vem, como investir esse dinheiro, como fazer esse dinheiro trazer mais dinheiro para você. Se as suas contas ficou equilibrada com o seu orçamento, você vai sentar, vai chamar a família e vai falar assim, ó, a gente precisa rever aqui esses gastos. Para quê? Para que você saia dessa condição e passe para a condição positiva, de sobrar dinheiro para investir. E, por último, se você fechou no vermelho, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, rever as suas despesas. Você precisa gastar tudo isso mesmo? É você que vai dizer. E segundo, você tem que aumentar a sua renda. Marcos, eu já trabalho. O que eu posso fazer para melhorar essa renda? Marcos, onde eu trabalho não dá para melhorar minha renda porque é fixo, é definitivo. O que eu faço para ter uma outra renda? É isso que a gente vai falar na próxima mentoria. Tá bom? Então, hoje foi exatamente para você identificar onde você está. Não tem como eu saber para onde ir se eu não identificar primeiro aonde eu estou. Tá bom? Então, até aqui foi o que a gente precisava falar hoje. Peguem a sério, gente. Levem a sério isso. Senta agora, calcula, vê o que você precisa gastar nessas despesas, se realmente é obrigatório. E assim, você vai ter a direção daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você precisa fazer para você chegar no resultado que você quer.
Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Eu quero terminar fazendo uma oração para Deus te dar sabedoria. Quem sabe você já até tem tentado resolver esses problemas e não tem conseguido, mas faz a sua parte aqui embaixo, que Deus faz a parte dele lá em cima. Deus vai te colocar pessoas para se conectar. Tá aí a Bruna, que teve um exemplo, né? Qualquer coisa, fala, Bruna, me orienta aqui, como que você fez? Como que você começou? O que que você pôs em prática? Eu vou estar disponível, pode me chamar no WhatsApp, orientações na prática, né, no dia a dia, mas levem a sério. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas a gente vai ter que fazer a parte nossa aqui embaixo. Se você pegar as histórias desse homem, dos Nésio, ó, a Bruna tá dizendo, pode chamar, do Pablo, né? A dificuldade que eles tiveram, do Kaiser, né? Quem conhece aí o Thiago Brunet, todos esses homens que estão aí hoje, gente, teve um processo. Eles tiveram essa conversa que nós estamos tendo. A Bruna está à disposição, né? Disponível. Ou seja, esses homens tiveram essa mentoria que nós estamos tendo hoje. Esses homens tiveram que se atentar a esses detalhes lá no começo, para hoje eles serem referência. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para vocês que vocês vão ser referência. Vocês vão ajudar suas famílias, vocês vão prosperar. Vocês vão viver o propósito de Deus. Mas, para isso, Deus quer um posicionamento nosso agora. Para isso, Deus quer uma direção certa de nós agora, porque ainda dá tempo da gente mudar os resultados. Tá bom? Então, levem muito a sério esse bate-papo que a gente teve. Eu tenho certeza que abençoa a sua vida. Muitos vão terminar essa live pensativo, refletindo. E eu quero terminar antes de orar, eu quero terminar essa gravação com uma frase muito forte, gente. Vocês concordam que eu fale ela, sim ou não? Muito forte para você refletir. Eu não sei se você tem levado a sério aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer para você uma frase para terminar essa live que eu ouvi e me fez voltar para casa chorando sem parar. E eu me posicionei para mudar a minha vida. E do jeito que mudou, e hoje eu estou falando aqui com vocês, eu quero que vocês levem a sério. Essa frase significa uma coisa. Nós somos o culpado da nossa vida estar do jeito que ela está. É duro falar isso. Mas eu e você precisamos ouvir isso para a gente se posicionar. Eu e você somos o culpado da nossa vida estar do jeito que ela está. Agora, se eu e você se posicionar do jeito que tem que ser, por mais duro que seja, amanhã, quando a nossa vida mudar para melhor do que a gente espera, nós também vamos falar, eu sou responsável pela minha vida estar do jeito que ela está. Por quê? Porque você vai saber o preço que você pagou para chegar lá. A culpa não é de Deus, gente. A culpa não é de terceiras pessoas, não. A culpa é nossa. Se a gente levar a sério, se a gente colocar o pé no chão, a gente consegue ter resultado. Para de culpar Deus, para de culpar a igreja, para de culpar a economia. A bênção de Deus está sobre aqueles que obedecem. O Nésio, ele fala uma coisa muito forte. A medida do seu crescimento está na mesma velocidade que você obedece. A velocidade do seu sucesso está na mesma medida que você obedece. Se você tem obedecido pouco a Deus, a essas técnicas e a essas metodologias de administração financeira, o seu crescimento vai ser pouco. Mas se você obedecer muito a Deus e obedecer rigorosamente a esses métodos criados por especialistas financeiros, por mestres financeiros, seu sucesso vai ir com velocidade. Pensa nisso. A sua família está esperando um resultado de você. Você precisa de um resultado novo para você. Mas isso vai começar com você.
E aí depois que começar com você, vai vir pessoas para se conectar, vai vir um centelhas, vai vir uma palestra, vai vir um gerente no caminho, vai vir alguém que vai pegar nas mãos, vai vir alguém que vai investir no seu projeto, e aí Deus começa a mandar ajuda. Quando Israel falou assim, ó, eu quero sair dessa vida de escravo, eu quero sair dessa vida de rotina, eu quero sair dessa vida de morar na casa dos outros, de favor, e eu sei que eu saber que eu tenho uma herança. Eu quero sair dessa vida de comer a mesma coisa todo dia. Quando Israel se posicionou, Deus levantou Moisés lá do outro lado e falou assim, ó, eu ouvi o grito de socorro do meu povo. Vai lá e leva eles para a terra que eu prometi para eles. Para terminar essa live, se você falar hoje, Senhor, eu estou cansado de viver essa mesma vida, essa rotina, eu vou me posicionar, vou aprender mais sobre isso, porque eu quero viver tuas promessas. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai usar o seu patrão para abençoar você. Deus vai trazer clientes para o seu negócio. Deus vai fazer o seu produto ser vendido. Deus vai te conectar em novos ambientes, porque ele vai ver um posicionamento sincero no seu coração. Um posicionamento sincero seu. Guarda isso, tá? Guarda isso porque é uma palavra profética para a sua vida, é uma mentoria profética para você. Eu quero orar por você agora, para Deus te abençoar, para Deus te iluminar, para Deus te orientar em onde você vai se posicionar. E você vai mudar esse resultado. Eu não sei como que o resultado está hoje, mas você vai mudar ele. Do mesmo jeito que outras pessoas mudaram. Eu quero profetizar em nome de Jesus. A área que você tem mais dificuldade hoje, você vai ser especialista, você vai ser referência para sua família, você vai ajudar seus primos, você vai ajudar amigos que você quer ajudar, você vai investir em obra missionária. Quantas pessoas na igreja, quantas pessoas que você conhece precisam de socorro, às vezes você quer ajudar, mas você não tem. Deus também está vendo isso. Quantas obras missionárias no mundo afora você quer ajudar, você quer contribuir? Quantas pessoas você falou, eu queria pagar para essas pessoas estar no Centelhas. Eu queria pagar para essa pessoa estar com a gente em tal lugar, mas se você tirasse de você, nem você iria. Mas Deus vai te abençoar, vai te dar condições, você vai ser próspero. Tá bom? Eu quero orar por você agora, para a gente terminar. Feche os seus olhos, se você puder, e curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela tua orientação. Meu Deus, do mesmo jeito que o Senhor falou com os teus filhos, também falou comigo, Senhor. Eu preciso me posicionar mais. Eu preciso te obedecer mais. Eu preciso levar mais a sério as orientações que temos recebido, porque na mesma velocidade que nós obedecemos, é a mesma velocidade que nós vamos crescer, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ilumina as tuas filhas, ilumina os teus filhos, que precisa sair dessa situação, que precisa sair desse momento, Senhor, de crise, dessa angústia. Quem sabe, meu Pai, tem mês que ela não sabe nem o que fazer, ele não sabe o que fazer, Senhor. Quantas oportunidades perdidas, quanta gente trabalhando onde não quer, fazendo o que não gosta, mas porque precisa, Senhor. Assim como Israel estava diante de Faraó. Mas em nome de Jesus, essa live hoje é profética, essa live hoje é libertadora, essa live hoje é para destravar, Senhor, aquilo que prende, aquilo que segura, aquilo que amarra, aquilo que cerca o crescimento nosso, Senhor, que seja quebrado agora, seja interno ou seja externo, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um agora que precisa se posicionar no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida. Abençoa eles, meu Deus. Se tem alguém que quer abençoar a vida deles, é o Senhor. Se tem alguém que quer liberar bênçãos financeiras sobre eles, sobre nós, é o Senhor. Mas nós precisamos estar maduros, Senhor, para quando ela chegar. Então, nos ajuda, meu Pai. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar e o teu nome será glorificado. Abre a mente, Senhor, dessa pessoa. Dá ela sabedoria, posicionamento, que ela não venha estar apegada a coisas materiais,
que ela não venha estar apegada a pessoas, apegada a ambientes, apegada a rotinas, porque o que o Senhor tem para ela, o ouvido não ouviu, os olhos ainda não viram, e não chegou ao coração dela, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para ela lá na frente. Então, em nome de Jesus, nós nos desprendemos de tudo que nos prende agora e vamos destravar, Senhor, para crescer, Senhor, na tua bênção e debaixo da prosperidade que vem do Senhor. E o dinheiro, meu Pai, não vai ser senhor da nossa vida, não. O dinheiro vai ser servo. O dinheiro não vai nos dominar. O dinheiro, meu Pai, vai ser direcionado para as coisas certas, vai ser direcionado para as prioridades certas. E no final, seremos muito felizes debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, gente? Toma posse, então, dessa palavra, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito e vocês vão lembrar dessa live que a gente fez esse dia, tá? Eu quero agradecer todos que ficaram com a gente aqui até agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muito mais profundidade no coração de cada um de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Daqui a pouco eu já estou indo orar com os meninos aqui, Eduardo, Gabriel, e eu vou estar apresentando todos vocês, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Nós já vamos terminar já. Eu, Marcos. Ó, Pode falar, gente. tô só aguardando, hein? Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. Legal. Então, Marcos, eu venho já há algum tempo fazendo esse controle dos gastos, principalmente porque tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a empreender e eu Tá fiquei... falhando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, pode falar. Tá. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a empreender e, na verdade, eu fiquei insegura com a questão do que ia entrar, porque a entrada também é variável. Se tem cliente, tem entrada do financeiro. Se não tem cliente, não tem entrada do financeiro. E aí, eu cheguei num ponto que eu tenho despesas fixas, que eu tenho despesas com educação, alimentação, ou seja, eu tenho despesas básicas. E aí já tem mais ou menos algum tempo, uns 6 meses que eu venho me questionando onde eu vou parar sem desfrute. Porque não tem desfrute. E é exatamente assim, o que entra é o consumo. Eu estou fazendo uma troca. Aí tem mês que entra mais um pouquinho, e é aquele mês que entra aquela despesa que você falou, sabe? E se acontecer alguma coisa com a saúde? Ou às vezes acontece Verdade, às vezes acontece alguma coisa com a saúde, eu entro no vermelho e aí, de alguma forma, tem que levar alguns meses para recuperar isso. Então, é uma instabilidade que eu já senti vontade de voltar para a CLT. Eu falei, eu não sei onde eu estou mais presa. Eu não sei onde eu estou mais presa, se era na CLT ou se é agora empreendendo. E aí isso dá um certo conflito. Isso. Existe 2 dores, né? Crescer dói. E ficar onde está também dói. Porque você vai ficar limitado e vai doer toda vez que você pensar numa coisa nova e você saber que você é limitado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher qual é a dor. Qual é a dor que eu quero? A dor do crescimento? Então, eu vou viver essa dor. Qual que eu quero? A dor da limitação? Eu vou escolher essa dor. Então, prosperar não é uma obrigação. Prosperar é uma opção. Porém, Deus já deixou para nós essa herança.
Quantas pessoas lá no Egito falou assim, ó, Moisés, crescer não dá não, a gente vai ter que caminhar até a terra prometida, tem que acordar cedo, tem que se esforçar, tem que gastar energia. Moisés, teve gente que falou isso, né? Usando o seu exemplo. Eu estou com saudade de ficar lá com o faraó, porque ele dava comida para a gente na hora certa, ele dava água. Mas, na verdade, o povo de Israel não queria voltar para o Egito. Eles queriam a facilidade do dia certo, do pagamento, das coisas sem esforço. E isso é normal na nossa natureza, querer algo sem esforço. O que eu tenho que treinar? Eu tenho que treinar o meu corpo para trabalhar, para se esforçar, para reagir positivamente ao esforço. Por quê? Porque a gente sempre vai querer o caminho mais tranquilo, né? CLT, todo dia 5, dia 20, cai lá o meu valor, eu fico ali das 8 da manhã até as 5 da tarde fazendo o que eu sempre fiz e tal, mas na hora do sonho, na hora de prosperar, na hora de avançar, você vai estar sempre se limitado, eu vou estar sempre se limitando. Mas assim, ó, o que eu quero fazer com vocês? Quem tiver dúvidas, como cada caso é um caso, me chama no particular, tá? Que eu quero conversar com cada um de vocês, vou dar maior atenção para vocês, vamos criar estratégia juntos. Eu deixo aqui o meu compromisso de ajudar vocês, nós vamos crescer juntos, porque eu também preciso crescer. A Bruna está à disposição para compartilhar experiência. Quem também quiser somar com a gente, nós entramos junto. E, Val, não tem mais volta. Coloca isso na sua cabeça. Você é filha, você é herdeira, tá? O que precisa é só a gente entender a orientação certa. E nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Eu ajudo você, você ajuda a Bruna ajuda a Sil se conecta com a Aline se conecta com o Eduardo. E é assim, né? Olha só o que a Bruna está dizendo. Agora, minha meta é 6 meses de reserva. Nós vamos aprender com quem passou por isso, pessoa simples, né? E amanhã nós vamos dar o nosso testemunho com muita alegria, tá, Val? Então, ó, eu vou ter que terminar, mas eu quero que o que vocês precisarem me chama depois, tá? No WhatsApp. Deixa lá o depoimento de vocês no grupo para ativar mais outras pessoas. E eu estou junto com vocês, tá? Eu mandei o arquivo lá no grupo, depois a gente vai compartilhar nos outros, se vocês não tiverem. E, gente, hoje foi só o pontapé inicial. Não se assusta, não, porque você passando dessa fase, a outra vai vir com muito mais rapidez. Esse tranco vai ser mais fácil das próximas fases? Vai dormir pensando nisso. Eu avanço na medida que eu obedeço, eu avanço na medida que eu me posiciono. Ah, Marcos, e se esse mês eu errar? Vai ser mais um mês que você vai ter que treinar no outro mês. Quanto mais rápido entender, é melhor. Eu tive dificuldade, ainda tenho, gente. Nós não somos perfeitos, não. Mas a gente está aí se levantando todos os dias. Então, vocês estão falando com uma pessoa normal, né, que tem as mesmas preocupações que você. A diferença é aqueles que querem se posicionar e aqueles que demoram, tá bom? Quanto mais rápido você se posicionar, melhor. Tudo bem? Vamos para cima, então, gente. A próxima mentoria, eu vou ver a data, a gente vai falar sobre como ter uma segunda renda. Eu vou trazer várias opções de renda para você. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com alguma, seja presencial, seja online, seja via grupo, seja via equipes, individual, artesanal, sei lá. Alguma coisa você vai identificar. E um detalhe, Provérbios 16:3, se não me falha a memória. Consagre ao Senhor tudo que você for fazer e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Não importa o que você for fazer, se você falar para Deus, Senhor, isso daqui vai ser para o meu crescimento, Ele vai te abençoar. Tá bom? Obrigado, gente, por todos vocês estar comigo. Vão dormir pensando, coloca a cabeça no travesseiro e fala, meu Deus, para que eu entrei nessa live? Cara, eu Mas queria deixar isso bem vai gerar uma no meu coração, viu? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Pelo tempo, pelo ensinamento. Tamo junto, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Deixa depois um depoimento lá na página do Centelhas, no grupo lá, só para a gente ativar mais pessoas, tá bom?
só para a gente despertar, quem sabe, aqueles que também precisam ouvir. E eu tenho certeza que nós vamos caminhar juntos nisso aí, vai dar certo. Tá bom, gente? Miriam, Deus abençoe, obrigado.